Fala meu povo, como você está? Tudo certinho? Meu nome é Léo Vieira e hoje a gente está aqui pro segundo episódio dessa série que é Um Dia de Visita. E o clube de hoje que a gente vai visitar é a Associação Atlética Caldense, aqui de Poços de Caldas, que é uma baita de uma história, um time rico e conhecimento também, né? Então vem com a gente que a gente vai conhecer um pouquinho, já deixa o like, se inscreve e compartilha para mais gente conhecer. Vamos lá conhecer! Vai acompanhar a gente na visita de hoje aqui na Caldense é o Renan. Renan, é um prazer ter você aqui com a gente. E conta um pouquinho do seu trabalho aqui na Caldense, né? Um pouquinho que a gente vai conhecer aqui também. Satisfação receber vocês e a todos que estão nos assistindo aqui em Poços de Caldas, sul de Minas. Estamos em frente à sede social da Veterana, a maior campeã do interior de Minas. E hoje a gente vai contar um pouco da história da Caldense, mostrar o clube social, mostrar a história do estádio Cristiano Osório, o antigo estádio da Veterana, e também do estádio Ronaldão. É muita coisa legal, vamos com a gente. É isso aí, Renan. Então vamos lá acompanhar e obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Valeu. Renan, aqui mais uma quadra aqui, né, do clube da Caldense. Conta pra gente um pouquinho de como funcionam os esportes praticados aqui. A Caldense é um clube poliesportivo, localizado bem no centro da cidade de Poços de Caldas, né? E tem uma sede social muito forte. São 14.650 pessoas no quadro associativo e quase 3.000 sócios cotistas. Aqui são oferecidas diferentes modalidades. As principais, mais tradicionais, são basquete, vôlei, futsal, o handball, mas também temos várias outras, como a natação, o vôlei de areia, futevôlei, futebol society, tênis de campo, tênis de mesa, peteca, judô, muay thai, jiu-jitsu, uma gama muito grande. Tem uma academia também, uma das melhores academias da região, as piscinas, complexo aquático,
Então é um centro ali de socialização entre as pessoas, né? Temos os bares, as lanchonetes, então a Caldense tem uma vida social muito ativa, além, claro, também do futebol. A gente pensa muito nessa questão de só ser o futebol, mas não. Aqui a gente tá vendo agora o vôlei, mas aqui também pratica handball, então o pessoal tá sempre ativo, participando, praticando atividades também, que é bom, né? Exatamente. Além de ter as equipes de lazer, recreação de cada uma dessas modalidades, tem as equipes de competição também. A Caldense disputa muitos campeonatos tradicionais, ligas fortes, tanto no interior de Minas quanto no interior de São Paulo, visto a proximidade de Poços de Caldas com o estado de São Paulo, que fica bem na divisa. Então a Caldense é muito forte no esporte especializado. Normalmente a gente recebe grandes eventos aqui. Um deles é a National Cup da NBA Basketball School, que é uma competição que acontece sempre no meio do ano, e Poços de Caldas é a sede principal que recebe todos os núcleos espalhados pelo Brasil. É um evento que atrai um público muito grande. E ao longo do ano são realizados vários eventos temáticos, que nem agora a gente está no meio do ano, tem festa junina, tem eventos especiais temáticos. Então é uma forma de a Caldense confraternizar seus associados e promover saúde, bem-estar e esporte. Legal, a gente tá vendo também que vocês valorizam quem passa por aqui, né? A gente tá vendo um banner ali atrás, conta um pouquinho pra gente quem que é aquela pessoa que tá ali. Aqui nessa quadra foi a quadra onde começou o Raulzinho, que é daqui de Poços, os pais dele, a família dele, toda daqui de Poços, né? Tem uma tradição muito grande com a Caldense, que é o Raul, que foi jogador de basquete também. E o Raulzinho iniciou aqui na Caldense quando tinha 7, 8 anos, depois teve uma projeção muito grande, foi para Belo Horizonte, se destacou em outras equipes, até chegar na seleção brasileira e também na NBA. E aqui nessa quadra também já recebeu várias outras seleções e atletas de destaque. Então o Oscar Schmidt já esteve aqui, a Hortência do basquete já esteve aqui, o Hugo Oyama, campeão brasileiro de tênis de mesa, também já esteve aqui. As seleções brasileiras de futsal, basquete e vôlei, tanto masculino quanto feminino, vieram aqui ao longo dos anos. Então a Caldense tem uma história muito grande no esporte especializado. Legal, Renan, fala pra gente um pouquinho também dessa importância de ter um clube social, um time, né? Não ser só o futebol, mas também um clube social. A Caldense ela tem um papel como instituição esportiva. Então, além dela promover o futebol profissional, mexer com a paixão dos torcedores, ela tem esse papel social de colocar as crianças no caminho do esporte, unir as famílias, que o clube é um ambiente muito familiar. Muitas pessoas convivem aqui no dia a dia. A gente está em época de Copa do Mundo, por exemplo, você anda pelos setores do clube, você vê as crianças trocando figurinha, conversando, interagindo. Então é esse papel de integração social. A gente tem projetos sociais também de sócio-atleta, que dá oportunidade para crianças carentes praticarem atividades no clube. Então é um impacto muito grande que a Caldense oferece para a sociedade pós-caldense. Muito bem o que você falou, né? Não é só querer que a pessoa seja profissional, mas a pessoa está no esporte, está no caminho certo. Exatamente. Aqui a Caldense acaba sendo a segunda casa dos associados, né? As crianças, adolescentes saem da escola, já vêm para cá para passar o dia se divertindo, encontrar os amigos, as famílias, aos finais de semana e à noite, após encerrar o expediente de trabalho, vêm aqui para a Caldense, fazer academia, praticar alguma atividade. Então acaba sendo uma extensão da casa de cada pessoa que é associado. Legal. E agora, que parte que a gente vai conhecer agora aqui da Caldense? E tudo onde a gente está andando aqui no clube, esse espaço antigamente era o estádio da Caldense, o campo de futebol da Caldense, o estádio Cristiano Osório, ficava aqui onde é o clube, e a gente tem um memorial ali para representar e contar um pouco dessa história. É para lá que a gente vai agora. Legal, vamos lá. Então a gente passou ali, tem as piscinas, tem os ginásios que a gente filmou aqui, aquele quadro de vôlei, né? Aqui é a entrada, aqui é o ginásio principal que a gente estava ali agora, e aqui é uma foto de 1974 mostrando o antigo estádio Cristiano Osório. E esse gol que está representado aqui, essa trave, ela está no local aproximado onde ficava o gol original do estádio, né? Legal. Então dá para ter uma noção, você imaginar que aqui era a linha de fundo, né? E lá no fundo do outro lado era o outro gol. Legal. Então tem essa representação. E Renan, fala pra gente um pouquinho dessa importância, de vocês valorizarem tanto o clube de vocês, né? E conta pra gente também um pouquinho de quem que é o Cristiano Osório, lá que leva o nome, né? Que leva o nome do estádio. A história da Caldense, para contar um pouco resumidamente, funciona assim. O futebol em Poços de Caldas começou no ano de 1904.
e o campo de futebol era onde é a praça, o Parque José Afonso Junqueira, onde tem a Fonte Luminosa hoje. E aquele espaço era um espaço cedido pela prefeitura para os jogadores da época praticarem atividade. E no decorrer dos anos surgiu um projeto paisagístico para construir a praça que existe lá hoje, construir o Palace Hotel, o Palace Cassino, e eles pediram aquele espaço de volta. Então os jogadores, os garotos que jogavam bola na época, a maioria era na faixa ali de 18, 19, 20 anos, ficaram sem ter um espaço para jogar. E eles ficaram procurando um terreno para montar um novo campo para poder dar sequência no futebol. E Poços de Caldas, como é uma cidade muito montanhosa, você não encontra um terreno muito plano assim no centro da cidade, que naquela época a área urbana era só um miolinho ali no centro da cidade, né? Então, praticamente a rua Rio Grande do Sul aqui, que é a rua que está do lado aqui da Caldense, já era praticamente a última rua da cidade. Daqui para frente já era praticamente zona rural naquela época, né? E eles gostaram desse terreno, que era um terreno assim próximo ao centro da cidade na época e que não era muito inclinado, daria para fazer um trabalho de planificação do solo. E esse terreno pertencia a um fazendeiro muito conhecido aqui na cidade, na região na época, que chamava Coronel Cristiano Osório de Oliveira. Ele morava em São João da Boa Vista, que é uma cidade aqui próxima, e tinha um chalé de veraneio aqui em Poços, que era um chalé que vinha passar férias, os verões aqui em Poços de Caldas, né? Então, esse chalé dá até para ver aqui na imagem, né? Esse chalé aqui, que era o chalé do Cristiano Osório, é o mais existe até hoje. E toda essa área aqui ao redor aqui pertencia à propriedade do Cristiano Osório, que seria como se fosse o jardim da casa dele, né? E como esse terreno mais embaixo, essa parte de cima é bem acentuada, não tinha muito uso, e passava um pequeno córrego aqui, um riozinho, o Cristiano Osório não via muita utilidade. Então, os jogadores naquela época, em 1923, pediram autorização para ele para montar um campo na propriedade. E ele autorizou e começou um serviço braçal que demorou mais de um ano para poder aterrar esse córrego que tinha, desviar o curso do riozinho que passava ali, planificar o terreno e fazer o campo. E aí, quando estava para finalizar o campo, existiam alguns times de futebol aqui em Poços, entre eles o Futebol Clube Caldense, que tinha sido desativado, o Internacional Futebol Clube, que também tinha sido desativado, e o Local Futebol Clube, que era o time que estava construindo esse campo. Então eles meio que uniram forças entre essas três equipes, os remanescentes dos dois times que já tinham sido desativados, mais o Local Futebol Clube, e depois o Gambrinos Futebol Clube também, que foi fundado mais ou menos na mesma época, para poder unir esses times e formar uma associação atlética caldense. Então, assim nasce a Caldense no dia 7 de setembro de 1925. E para celebrar a fundação do time foi organizado o Campeonato Municipal de 1925 com as demais equipes que existiam na cidade. E aí começa a trajetória da veterana. Legal, a gente vê que é um trabalho, foi uma união, né, que teve tanto da cidade quanto dos times para acontecer. E aí, como que foi esse período, né? Como vocês viram a necessidade de ter que mudar para outro local, questão do campo, para ampliar o clube também? O campo foi inaugurado oficialmente em novembro de 1925, foi disputado esse primeiro campeonato. Inicialmente, a Caldense foi fundada para poder disputar esse campeonato e começar essas práticas esportivas. Quando terminou o campeonato municipal, que ele foi até início de 1926, começaram a querer dar mais propósitos para a Caldense. Então, a iniciativa foi promover jogos interestaduais. Então, a Caldense começou a enfrentar os times, principalmente do leste de São Paulo, principalmente Espírito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista, Mocó, Tapira, Aguaí e outros municípios da região. Isso porque existia a linha de trem, o ramal da Mogiana, que conectava o sul de Minas, Poços de Caldas, com Campinas. Então, o acesso era muito fácil pela linha férrea, né? Casa Branca também. Sim. Então, a Caldense começou a fazer muitos jogos amistosos contra esses times e, aos poucos, foi se fazendo uma estrutura. Os jogadores, naquela época, eram todos amadores e, ao longo dos anos, ao longo das décadas, foi se buscando recursos para conseguir investir no campo. Inicialmente, o estádio Cristiano Osório levava o nome de Chalé Procópio, só depois, com o falecimento do Cristiano Osório, que ele recebeu oficialmente esse nome, e ao longo dos anos foram feitas melhorias. O campo no início era só um terrão, as traves eram de madeiras, quando chovia envergava a trave, assim, ficava uma barriga no travessão. Então são curiosidades daquele tempo, né? E ao longo dos anos foi sendo feito cerca em volta do gramado, para poder começar, em volta do campo, para poder começar a cobrar ingresso. Foi feito o plantio do gramado, porque não tinha. Foi feita a construção de uma arquibancada com capacidade para 1.000 pessoas. E aconteceu que o time foi evoluindo e chegou nos anos 60, a Caldense tinha um problema grave,
porque o terreno onde estava construído o campo não pertencia à Caldense. Era um terreno cedido pela família do Cristiano Osório, né, que ele tinha emprestado para a Caldense construir o campo. Ele faleceu e ficou com os filhos dele. E nos anos de 1960, 1961, a Caldense conseguiu um feito histórico, que ela conseguiu uma série de 57 partidas invictas, 57 jogos seguidos sem perder para ninguém. E isso deu um alcance, uma repercussão gigantesca para a Caldense, né? A Caldense se tornou um dos times mais conhecidos do Brasil. Vieram grandes adversários aqui, todos com aquela gana de tentar derrubar a invencibilidade da Caldense. Até o Bahia, que era o campeão brasileiro daquele ano, veio aqui em Poços para tentar ganhar da Caldense, não conseguiu. Veio o Atlético Mineiro, veio a Ferroviária de Araraquara, que era um time muito forte. Então, essas equipes todas tentavam vencer a Caldense e ninguém conseguia. E nesse período, por conta dessa ascensão que teve do futebol da Caldense, surgiu uma mobilização entre a Prefeitura Municipal e a família do Cristiano Osório, juntamente com a Caldense, para se fazer uma negociação com o objetivo de transferir definitivamente o terreno do estádio para a Caldense, porque antes existia o estádio aqui e a sede administrativa era em outros pontos alugados da cidade. Então, em 1961, quando foi feita essa negociação, o terreno do campo passou definitivamente a ser propriedade da Caldense e aí se começou a construir o clube social. Ao longo de várias campanhas foram vendidos títulos patrimoniais, onde a pessoa pagava um valor e em troca ela passava a ser dona de uma fração da Caldense, né? E com esses recursos, mais as mensalidades que foram sendo cobradas, foram iniciando as construções. Então, construiu-se as piscinas, construiu uma primeira quadra descoberta, depois com os anos fez a cobertura da quadra e foi se ampliando as estruturas e o futebol sempre caminhando junto com o estádio anexo ao clube. Sim. Até que nos anos 70 a Caldense profissionalizou o departamento de futebol. Em 1972 é o ano que marca a profissionalização do futebol. A Caldense chegou à primeira divisão do Campeonato Mineiro, porque até 1967 a Caldense só disputava amistosos, não disputava nenhuma competição. A partir de 1967 começou a disputar o Campeonato Mineiro, entrou na terceira divisão, subiu para a segunda e em 72 conseguiu chegar à elite. E nos anos 70 foi o período de ouro da história da Caldense. O Cristiano Osório tinha públicos extraordinários e o estádio ficou pequeno, porque já não comportava mais a questão de público, já não atendia às demandas de segurança, de estacionamento, de cabines de imprensa. Então surgiu uma mobilização para se construir um estádio municipal e em 1979 foi inaugurado o estádio Ronaldão. Legal. Agora, conta pra gente, Ana, você é daqui de Poços. Sim. De onde que surgiu essa paixão aí pela Caldense? Você sabe todos esses conhecimentos? A minha família tem vínculos muito grandes com a Caldense desde sempre. O meu tataravô foi um dos primeiros sócios da Caldense, ele foi o sócio de número 15 da Caldense, ele se tornou sócio em maio de 1926, praticamente 6 meses depois da fundação da Caldense. E essa paixão vem sendo passada de geração para geração. Meu bisavô foi secretário-geral da Caldense por muitos anos, meu avô, minha avó, meus pais, meus tios, todos sempre torcedores assíduos, então desde criança eu sempre cresci muito nesse ambiente e depois vinha trabalhar no clube, então você acaba cada vez se apaixonando mais pela história e pelas curiosidades. Legal, você acha que essa questão, a gente vê muitos times do interior, né? É sempre essa paixão de família por família, vai passando, que mantém o clube no que ele é hoje? Uma coisa que chama muita atenção nos times do interior é a sensação de representatividade, o regionalismo. Você se sentir parte de algo, né? Então a Caldense tem uma representatividade muito grande em Poços de Caldas, tem um significado muito grande para todos os Poços caldenses. Mesmo quem não tem a Caldense como time principal, tem a Caldense como o segundo time do coração, né? Então a Caldense cria um vínculo com a sociedade desde criança, com as pessoas que moram e crescem aqui em Poços de Caldas. Todo mundo que é daqui da cidade, de alguma forma, tem algum vínculo com o clube. Ou porque algum familiar jogou aqui, ou porque quando era criança praticava esportes aqui. Então isso cresce muito dentro de todo o Poços Caldense. Então é um amor muito grande que a gente tem pela veterana. Legal, né? E agora a gente vai partir para o estádio do Ronaldão, onde vai ter treinamento, ou vai ter mais um lugar para a gente poder conhecer aqui do Caldense? Não, vamos mostrar mais histórias aqui do Cristiano Osório. Então aqui, quero mostrar para vocês, esse é o técnico Juquita, que ele foi muito famoso aqui em Poços de Caldas, porque ele era um técnico muito supersticioso. Então ele tinha mania de pintar uma bola de preto para poder jogar dentro do campo para assustar os adversários, né? E aí relata uma história de um jogo que ele jogou essa bola preta dentro do campo e o goleiro do Valério, que é um time de Itabira que a Caldense estava jogando, ficou assim com
medo da bola, Medo no de primeiro defender. tempo inteiro, né? Aí quando acabou o primeiro tempo, foi voltar para o segundo, ele resolveu pegar a bola e dar um bicão para tirá-la do estádio. Resultado, recomeçou o jogo, questão de 1 minuto já tomou 2 gols, né? Então, quer dizer, a bola preta deu resultado. A superstição dele valeu a pena. E aqui é o zagueiro Buzuca, que ficou muito famoso na Caldense. Ele era um zagueiro de uma aparência física assim muito intimidadora, muito alto, forte, cabelão, barbão. E ele ficou famoso no Brasil inteiro porque na Copa de 78, o Reinaldo, que era atacante do Atlético Mineiro e da seleção brasileira, ele deu uma entrevista coletiva antes do jogo do Brasil contra a Argentina e foi questionado: ô Reinaldo, como é que você vai fazer para enfrentar esses zagueiros da Argentina, que eles são muito brutos, muito violentos? Ele falou assim: meu amigo, eu tô acostumado a jogar em Poços de Caldas, enfrentar o zagueiro Buzuca. O Buzuca é um zagueiro pré-histórico, com quase 2 metros de altura e parecido com um guarda-roupa gigante. Quem enfrenta o Buzuca, que está acostumado a derrubar não 1, mas 5 adversários de uma vez só, não pode ter mais nada, não pode temer mais nada na vida. Então o Buzuca ficou muito famoso aí por conta dessa história. Que legal. Por ter sido citado por um jogador da seleção brasileira como o adversário mais difícil que já enfrentou. E isso também é importante pro clube, você acredita? Manter essa história viva? Sim, a história é essencial, né? A Caldense dos clubes do interior do Brasil, eu acredito que seja um dos times que tem a história mais fascinante, rica de curiosidades. Por exemplo, o último jogo do Garrincha como jogador profissional foi aqui em Poços no Cristiano Osório contra a Caldense. O primeiro jogo do Ronaldo Fenômeno foi aqui em Poços contra a Caldense no estádio Ronaldão. O primeiro gol do Reinaldo pelo Atlético Mineiro, que foi depois o maior jogador da história do Atlético em termos de gols, foi aqui contra a Caldense. Então, aqui algumas outras curiosidades. Aqui mostra como que seria a vista da arquibancada descoberta do Cristiano Osório, né? E contando a história que eu relatei para vocês, desde a construção até a evolução do estádio. E aqui do lado de cá, a vista da arquibancada coberta. E aí conta a história da sede social, quando começou a ser construída, das diferentes medidas que o estádio teve, e até a desativação, que foi no ano de 1981. O Ronaldão foi inaugurado em 79, 2 anos depois, o estádio Cristiano Osório foi demolido. E aqui um capítulo muito importante da história do Cristiano Osório, que foram as estadias da seleção brasileira aqui. A seleção brasileira veio aqui pela primeira vez em 1949, se preparando para o Campeonato Sul-Americano daquele ano, que hoje a gente chama de Copa América. Sim. Então vieram todos os grandes jogadores daquela época, né? Talvez o mais famoso seja o goleiro Barbosa, que depois disputou a Copa de 50, mas teve vários outros nomes, como o Zizinho, que jogava no Bangu, era um grande artilheiro da época. Newton Santos. Vários jogadores que marcaram a época. E depois, em 1958, a seleção brasileira retornou aqui em Poços de Caldas para fazer a preparação para a Copa da Suécia, Legal. que foi a pré-temporada antes de viajar para disputar a Copa. E culminou no primeiro título da seleção brasileira. Então aqui a gente tem algumas fotos. O Pelé e o Didi fazendo flexão na barra do gol aqui do estádio Cristiano Osório. Aqui o goleiro Gilmar treinando num gol improvisado de bambu. E aqui uma foto tirada da cabine de imprensa do estádio, mostrando como que era o Cristiano Osório nessa época. Ele tinha esse bambuzal ao redor para impedir que as pessoas assistissem os jogos no morrinho que tem aqui em cima sem pagar ingresso. Tudo estratégico. E aqui algumas outras curiosidades da Caldense, né? A preparação física em anos anteriores era bem diferente do que atualmente. Então, um dos principais treinos físicos da Caldense era subir o Cristo, que lá no altão fica a estátua do Cristo. Os jogadores subiam pela estrada do Cristo, e chegavam até lá e voltavam para melhorar o condicionamento físico. Baita treinamento físico esse. E ali também a gente tá vendo a questão, as superstições mantêm também, né? Sim, aqui mais superstições da época do técnico Juquita, né? Que ele colocava galinha morta dentro do vestiário, fazia vela, várias coisas nesse sentido para tentar intimidar, né? Que o futebol naquela época era um futebol, vamos dizer assim, mais romântico, né? E tem um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui também. Alguns jogadores famosos que jogaram aqui no Cristiano Osório, para vocês conhecerem um pouquinho da história da Caldense. Então, aqui a foto da seleção brasileira treinando aqui no Cristiano Osório, né? Então vieram todos os craques, Djalma Santos, Gilmar, Bellini, vários outros nomes, o Vavá, o Pepe, o Pelé, o Mazola, o Didi, o Mário Américo, que era um massagista muito famoso, e o Cristiano Osório também sediava eventos importantes como os Jogos Abertos de Poços de Caldas, que era praticamente uma Olimpíada regional de diferentes modalidades. E aqui alguns jogadores que jogaram no Cristiano Osório ao longo dos anos, seja enfrentando a Caldense ou nas visitas com a seleção brasileira. Então, só para a gente citar alguns nomes: Pelé, Garrincha, Leônidas da Silva, Bellini, Arthur Friedenreich, que é considerado o maior jogador da era do futebol amador, Jair Rosa Pinto, Valdemar Fiume, Djalma Santos, Rivelino,
Reinaldo, Dirceu Lopes, Oberdan Catani, Dadá Maravilha, Zagallo, Pepe e o técnico Tele Santana. Legal. E aqui alguns jogadores da Caldense que marcaram época no período do Cristiano Osório. O jogador mais famoso da Caldense que teve um alcance mais expressivo na carreira foi o Mauro Ramos de Oliveira, que ele é daqui de Poços, nasceu aqui, jogou na Caldense em 1942, depois disputou 3 Copas do Mundo, Legal. Tendo sido capitão na Copa de 62, inclusive tem uma estátua dele aqui do lado do clube. E aqui do lado de cá, a gente só mostrando algumas curiosidades, né, uma planta de como que era o estádio nos anos 60, e aqui a foto do gol da época, para ter uma noção de essa trave que a gente instalou aqui, é uma trave representativa, né, mostrando mais ou menos aonde que ficava, e aqui a foto da onde que ela era na época. E o curioso é aquilo que eu comentei, aqui era uma trave quadrada, com quinas, e conforme o tempo ia passando, ia chovendo, o travessão ia inclinando, assim, né, então são as peculiaridades daquela época. Algumas camisas históricas da Caldense, essa é uma camisa original de 1968, quando marca essa transição da Caldense de um time amador para um início de semiprofissionalismo, que vai culminar na profissionalização em 72, Sim. que aqui já é uma camisa réplica da época, né? Aqui é a camisa de 1979, que foi o último campeonato que a Caldense disputou aqui no Cristiano Osório. Uhum. E aqui é uma camisa dos anos 50, de 1953, que é um design diferente que tinha na época, que a gente resgatou para usar agora na temporada de 2026, que são essas listras horizontais. Legal. A gente vê também a questão do escudo, né? O escudo da Caldense passou por algumas mudanças ao longo do tempo? Até eu posso mostrar para vocês ali no livro os detalhes. A Caldense teve alguns escudos institucionais, que a gente chama, né, que são os escudos oficiais, mas os brasões nas camisas passaram por muitas variações, por dificuldades técnicas, né? Se levava numa empresa de confecção, como o escudo tem muitos detalhes, essas bolinhas, os traços, às vezes não conseguia reproduzir fielmente, então ia ficando um pouco diferente, né? E essas variações foram todas incorporadas aí nessa história alviverde. Legal, né? Muito bom ver vocês preservando a história, mantendo essa história. Um clube que tem sempre ali, como você falou, né? Mantendo essa história viva é importante para o clube continuar e para a cidade também. E o estádio, como foi desativado aqui já há mais de 40 anos, as novas gerações não sabiam dessa história. As crianças que frequentam aqui o clube, muitas vezes sequer imaginavam que aqui tinha sido um estádio de futebol, né? Então já tem 3 anos que a gente fez essa exposição e quando a gente inaugurou aqui foi muito legal, porque a criançada passava aqui e ficava, nossa, aqui era um estádio, nossa, não sabia. Então é legal apresentar essa história para as novas gerações, para manter viva a memória de tantos jogadores, presidentes, diretores, treinadores, torcedores que fizeram parte dessa trajetória e ajudaram a Caldense ser o que ela é. Legal, a gente falou muito da questão familiar, então é importante também uma criança que não sabe, às vezes descobre que algum parente fez parte aqui e vê o campo, deve ser uma emoção muito grande. Nossa, demais. Renan, hoje a gente está aqui agora no estádio do Ronaldão, né? Conta um pouquinho pra gente um pouquinho da história desse estádio aqui que a Caldense manda os seus jogos.
O estádio Ronaldão começou a ser idealizado em 1972, como eu contei para vocês anteriormente, que foi o ano que a Caldense se profissionalizou. E naquele ano a Caldense foi fazer um jogo em Rio Claro para participar das festividades dos estádios lá de Rio Claro, né? Tem o estádio do Rio Claro Futebol Clube e do Velo Futebol Clube. Os dois estádios foram projetados pelo mesmo engenheiro. E a diretoria da Caldense, a prefeitura de Poços de Caldas, foi convidada para participar naquela ocasião, que a Caldense foi um dos times que participou desses jogos inaugurais. E eles ficaram encantados com o estádio, porque era um estádio simples, moderno e com um baixo custo de construção. E ficaram com vontade de algum dia ter um estádio naquele modelo. Então mantiveram contato com o engenheiro e projetista daquele estádio para que um dia surgisse uma possibilidade. E com a ascensão da Caldense nos anos 70, a Caldense foi tetracampeã do interior no Campeonato Mineiro, 74, 75, 76, 77. E ela tinha direito à vaga para disputar Campeonato Brasileiro e outras competições de maior porte, mas não podia disputar porque o estádio Cristiano Osório não comportava, não atendia às exigências tanto da Federação Mineira quanto da CBD na época, que era a Confederação Brasileira de Desportos. E conforme o tempo foi passando, o estádio Cristiano Osório foi ficando pequeno para a Caldense. Então começou-se uma mobilização para conseguir viabilizar a construção de um estádio municipal. E como que foi feito? Esse terreno onde está o estádio era um terreno que pertencia ao governo estadual. E aqui era como se fosse uma horta do Palace Hotel, que é um hotel famoso que tem no centro de Poços de Caldas, era onde eles plantavam frutas, legumes, verduras para poder servir aos hóspedes, né? Então foi feita a desapropriação dessa horta e o governo estadual doou esse terreno para a prefeitura para se construir um estádio. Esse foi o primeiro passo. Só que precisava de recurso para poder erguer a estrutura, né? Então foi feito um loteamento de todo esse bairro ao redor aqui, que chama Vila Olímpica, para se vender os terrenos e, com o dinheiro da venda dos terrenos, usar na construção do estádio. E junto a isso foram vendidas dezenas de cadeiras cativas no estádio. Depois a gente pode ver ali várias cadeiras, tem nomes de pessoas. Legal. Que as pessoas compraram essas cadeiras, na época pagaram 10 mil cruzeiros para ter um local reservado ali no estádio, né? Não é um ingresso definitivo para os jogos, né? Seria só um local reservado, como se fosse uma pessoa fazendo uma doação para ajudar na construção do estádio. Legal. E foram feitas diversas campanhas também com personalidades da cidade para fazerem doações, para levantar o recurso para iniciar a construção. A construção começou em março de 1978, com a terraplanagem aqui do terreno. Foi uma construção muito difícil, porque o solo aqui tinha muitas pedras. Na hora que começaram a escavar para fazer a terraplanagem, precisaram de um maquinário muito grande, apoio de diversas empresas que patrocinaram a construção na época. E depois de praticamente um ano de construção, ficou pronto o estádio. A data inaugural do estádio originalmente seria em maio de 79, mas por conta dessas dificuldades na construção, acabou se estendendo para setembro de 79. O estádio foi inaugurado oficialmente no dia 4 de setembro de 79. Para marcar a inauguração, foram programados 3 jogos amistosos, o primeiro entre Caldense e Corinthians, onde saiu o primeiro gol da história do estádio, que foi feito pelo jogador Basílio do Corinthians. Depois o Corinthians ganhou de 3-0 esse jogo. Depois o segundo jogo foi contra o Londrina, e aconteceu uma história engraçada porque saiu um pênalti para a Caldense, e nesse jogo seria o primeiro jogador da Caldense a marcar o pênalti, né? E o Paulo Roberto, que era o capitão da equipe, pegou a bola para bater, botou na marca do pênalti, deu distância, o árbitro autorizou. No que ele botou o pé de apoio para chutar, o fogueteiro estava ansioso, o estádio lotado para comemorar o gol, o primeiro gol da história da Caldense no estádio. O fogueteiro disparou o foguete antes da hora, deu aquele estouro, e o Paulo Roberto assustou assim, ele desconcentrou, chutou errado, chutou para fora, perdeu o gol, né? Então entrou pro folclore aí do estádio, né? O quase primeiro gol. E esse jogo Londrina venceu por 2-0. E pro terceiro jogo, a Caldense recebeu o Fluminense do Rio de Janeiro. Legal. E nesse jogo sim, saiu o primeiro gol da veterana no estádio, marcado pelo volante Donizete, que foi nesse gol de cá, uma jogada do Márcio, que era o ponto esquerdo, cruzou para a área, o Donizete chegou e empurrou, fazendo o primeiro gol da história da Caldense no Ronaldão. Legal. E por conta da inauguração do estádio, a Caldense tinha uma proximidade muito grande com a Confederação Brasileira de Desportos, já de muitos anos. E essa inauguração do estádio fez com que a Caldense fosse convidada para disputar o Brasileirão, que na época chamava Copa Brasil, que foi um momento de reorganização do futebol nacional. Naquele ano participaram 94 equipes do Campeonato Brasileiro, não tinha as divisões, era uma divisão só com todos os times disputando diferentes fases. E a Caldense ficou no grupo do Internacional de Porto Alegre. O Internacional viria a ser campeão
daquele ano de forma invicta, e a Caldense foi um dos poucos times que conseguiu arrancar um empate do Internacional, que foi campeão brasileiro invicto. E a inauguração do estádio, ela trouxe muitos benefícios para o futebol da cidade. Um deles foi que, depois de muitos anos, favoreceu novamente a vinda da seleção brasileira para Poços de Caldas. A seleção estava se preparando para a Copa de 82 e esteve aqui em março de 1981, realizou 3 jogos treino aqui no Ronaldão. Um deles contra a Caldense. A Caldense estava empatando em 0-0 com a seleção brasileira de Sócrates, de Zico, de Valdir Pérez, e quem estava apitando o jogo era o Tim, que era o preparador físico da seleção. E já estava nos acréscimos ali da partida, a seleção não estava conseguindo vencer a Caldense, que a Caldense tinha um time muito forte, e a torcida tudo vaiando a seleção, como é que pode não ganhar de um time do interior e tal. E aí já nos acréscimos o Tim arrumou um pênalti para a seleção brasileira para não fazer feio, né? Tão feio. Aí o Zico bateu e fez o gol da vitória do Brasil, venceu a Caldense por 1-0. E esse jogo, apesar de não ter sido um jogo oficial, foi o maior público presente aqui no estádio, né? Agora, em termos de jogos oficiais, foi esse jogo da inauguração contra o Corinthians que deu mais de 11 mil pagantes. Legal, a gente falou muito disso lá no clube também, né? Essa ligação com a seleção brasileira. E isso mostra, mais uma vez, a Caldense sendo importante no futebol nacional. Porque Poços de Caldas sempre foi uma cidade turística e uma cidade que atraía muitos visitantes de outras cidades, né? Então, com o avanço, assim, a questão da facilidade de transporte, de avião, isso acabou se perdendo aqui, né? Hoje as pessoas viajam mais para cidades mais distantes, até para outros países, mas em décadas anteriores era mais difícil você conseguir viajar mais distante, então Poços de Caldas, por ser relativamente próxima de Campinas, de São Paulo, e relativamente acessível para o Rio de Janeiro, era uma cidade muito procurada para esses fins, né, de turismo, e principalmente para as delegações de futebol. Era muito comum vir as equipes de futebol fazer pré-temporada aqui, os grandes de São Paulo, os grandes de Belo Horizonte, várias e várias vezes vieram fazer pré-temporada aqui, ficavam uma semana, 10, 15, 20 dias, um mês aqui em Poços, né? Então, nessa época era muito comum isso. E a construção do Ronaldão, ela trouxe um desenvolvimento para essa zona oeste de Poços de Caldas, porque o Cristiano Osório ficava bem no centro de Poços de Caldas, no coração da cidade. No início dessa construção, como eu comentei com vocês, ele era já no início da zona rural, mas a cidade foi crescendo, então o Cristiano Osório ficou bem no centro, no coração da cidade. E era muito fácil para os torcedores frequentarem o estádio, estava tudo ali, todo mundo ia a pé. Quando o Ronaldão foi construído, passou a ser uma dificuldade para os torcedores, porque na época aqui era um local muito longe do centro da cidade, né? Final dos anos 70, início dos anos 80, não era todo mundo que tinha carro, aqui na região não existia praticamente nada, então dificultou um pouco o acesso, né? Então, ao longo dos anos 80, assim, a Caldense teve um pouco de dificuldade, questão de público, de fidelizar o torcedor. E questão de inflação também, no final dos anos 80 foi um período economicamente muito difícil para o Brasil, mas nos anos 90 a Caldense retomou o seu desempenho esportivo, voltou a fazer frente às grandes equipes da capital, fez grandes campanhas no Campeonato Mineiro e o público voltou a prestigiar a Caldense, o que culminou na maior façanha da história da Caldense, que foi o título de campeã mineira em 2002, né? E o estádio também registrou um dos maiores públicos da sua história, inclusive foram montadas arquibancadas móveis atrás dos 2 gols para poder comportar o público, que foi uma partida extraordinária, onde a Caldense foi a campeã mineira. No jogo era um campeonato de pontos corridos, na última rodada foi contra o Nacional de Muriaé, o Nacional de Uberaba. Caldense ganhou de 2-0 com gols de Gustavinho e Carioca. E ao final do jogo a torcida invadiu o campo, abraçar os jogadores, levaram todas as peças de roupa dos jogadores, deixaram eles só de sunga, né? Porque todo mundo queria levar um pedacinho de recordação. Em 2004 a Caldense foi campeã do interior, também foi outra partida muito marcante. Em 2015 chegou à final do Campeonato Mineiro, que o jogo não pôde ser aqui em Poços. A Caldense chegou invicta à final do campeonato e deveria ter mandado o jogo aqui no Ronaldão, mas por uma cláusula do regulamento que dizia que o estádio da final teria que ter capacidade para 10 mil pessoas, aqui o Ronaldão tem capacidade para 7.600, não conseguiu liberação e teve que jogar em Varginha e acabou sendo derrotada por 2-1 com um gol impedido do jogo pelo Atlético. Não muito dizer aí, foi bem irregular esse gol aí, né? Um jogo que deixa a gente sim muito triste, porque a expectativa ficou muito grande, né? Foi uma campanha histórica da Caldense, a equipe jogava por música, encantou a cidade. Poços de Caldas vivia um clima de Copa do Mundo durante o período do Campeonato Mineiro de 2015 e, pra você ter uma ideia, viajaram 5 mil torcedores da Caldense praticamente para Varginha
para torcer pela equipe, né? Então você imagina, a gente fica aquela sensação, se o jogo tivesse sido aqui, talvez poderia ter sido campeão, né? E o pior ainda é que 4 anos depois foi implantado o VAR no Campeonato Mineiro, então se tivesse VAR naquele jogo, a Caldense também teria sido a campeã, porque o empate favorecia a Caldense. Putz. E também, nesse ano aí, culminou também na questão do Brasileirão, né? A participação no Brasileirão. Essa campanha de destaque da Caldense no estadual favoreceu a conquistar a vaga para a Série D do Brasileiro, que a Caldense tinha disputado o Brasileirão em 1979, como eu disse, e em 1980 ela disputou a Taça de Prata, porque para 80 a CBD dividiu o Brasileiro como se fosse Série A e Série B, que era Taça de Ouro e Taça de Prata. E a Caldense conseguiu o índice para disputar a Taça de Prata. E para 81 acrescentou a Taça de Bronze, que seria a Série C, mas a Caldense não conseguiu o desempenho, né? E ao longo dos anos 90, a equipe chegou a disputar uma seletiva para a Série B do Brasileiro e uma seletiva para a Série C também do Brasileiro, mas acabou não entrando definitivamente nas competições pela questão do custo operacional, né? Porque a logística era muito complexa, fazer jogos contra equipes muito distantes, o custo com viagens, hospedagens e tudo mais. E com essa campanha de 2015, voltou a ter uma vaga para disputar um campeonato nacional, disputou a Série D do Brasileiro em 2015 e por muito pouco não conseguiu acesso para a Série C, perdeu nos pênaltis para o Ipiranga de Erechim. E nos anos subsequentes teve um calendário cheio, jogando Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, Série D do Brasileiro, inclusive enfrentou grandes equipes na Copa do Brasil, como o próprio Corinthians, o Vasco, o Fluminense, o Ceará, a Ponte Preta. Foram jogos que marcaram aqui também no Ronaldão. E agora, em 2025, a Caldense completou 100 anos de história, uma história muito marcante em Poços de Caldas, uma marca muito difícil de ser atingida. Você vê só no sul de Minas quantos times que foram tradicionais e que não disputam mais campeonatos, né? O grande rival da Caldense, que foi o Rio Branco de Andradas, a Esportiva Sanjoanense, que é do estado de São Paulo, o Palmeiras São João da Boa Vista, que também é da região, Esportiva de Guaxupé, o Fabril de Lavras, o Huracan de Itajubá, o Flamengo de Varginha, Atlético de Três Corações, várias equipes que eram o Passense, várias equipes que jogavam e tinham rivalidade com a Caldense, que desativaram o departamento de futebol profissional. E a Caldense, mesmo com desafios, barreiras a serem superadas, tem dado sequência à sua história, fomentando o futebol em Poços de Caldas e no sul de Minas, dando orgulho para a cidade e mantendo a tradição. Renan, conta a gente também um pouquinho essa questão, a gente tá aqui na arquibancada agora, né? Essa questão do apoio da torcida também ajuda o clube no dia a dia, é fundamental também. Exatamente, a gente tem torcedores apaixonados aqui em Poços, torcedores que gostam muito da Caldense, que tem uma tradição muito grande junto às famílias, acompanhar os jogos. E especificamente de torcida organizada, ao longo dos anos a Caldense teve muitas torcidas organizadas. A primeira foi fundada em 1949, chamava Torcida Musicada Caldense. Depois, ao longo dos anos, várias outras foram surgindo. A torcida organizada é a Lama Verde, que está com 30 anos de história, desde 1996, apoiando a Caldense. E recentemente também tivemos a fundação da Torcida Jovem Caldense, um projeto de garotos da cidade aqui também, que se uniformizaram, fizeram músicas originais para apoiar a veterana. E no ano passado tivemos a fundação também da Calden Shop, que é uma outra torcida organizada, né? Então tem esse apoio dos torcedores, mas aqui no estádio em dias de jogos a gente vê muitas famílias, né? Vem o pai, a mãe com as crianças, os parentes, então é uma torcida muito familiar que torce para veterano. A gente ia tentar acompanhar um pouquinho do treinamento, né? Mas a última hora ele foi mudado para o CT. Conta um pouquinho pra gente também dessa parte que a Caldense tem um CT pro time de futebol, né? O CT Ninho dos Periquitos foi inaugurado em dezembro de 1995. É considerado um dos maiores e mais bem estruturados centros de treinamentos do interior de Minas. São 2 campos, tem academia, tem alojamento para até 44 jogadores, vestiário, sala da diretoria, piscina, departamento de fisioterapia, fisiologia,
um CT realmente completo para atender todas as necessidades de uma equipe de futebol profissional e um CT que é voltado exclusivamente para o uso do futebol profissional. Então, em períodos de futebol, parte dos jogadores moram no CT, então lá são oferecidas 5 refeições diárias, uma intensa preparação para que os jogadores tenham as melhores condições. A Caldense oferece 5 refeições diárias, café da manhã, almoço, jantar, lanche da noite. Então, para oferecer tudo do melhor para os jogadores. Tem a suplementação esportiva, monitoramento por GPS, análise do departamento de analista de desempenho que monitora todos os treinos, os fisiologistas faz uma série de relatórios mostrando a questão de carga de treino, a questão dos jogadores, o rendimento que eles tiveram dentro do campo, o nível de fadiga, para que o treinador e a comissão técnica tenha dados concretos e não caiam no achismo, né, de achar que o jogador está cansado, não está. Todo dia são feitos testes físicos nos jogadores também, através da termografia, para ver como é que está a musculatura do atleta, se ela está correndo risco de lesão ou não. Então é um trabalho muito extenso, feito no CT diariamente. Legal, hoje não é só futebol, né? Toda essa parte da fisiologia por trás. O futebol dentro da fisiologia do exercício foi uma das partes que mais evoluiu no futebol, né? E a Caldense acompanhou essa evolução. Nos últimos anos a diretoria do clube fez grandes investimentos nesse setor, comprando aparelhos modernos, atualizando os equipamentos do clube para oferecer sempre o melhor para a Caldense, para que ela esteja um passo à frente das demais equipes. Legal, você contou aquela hora lá no clube, né? Aqui em 93 teve uma história bem curiosa, né? Que foi a estreia do Ronaldo Fenômeno aqui no Ronaldão. A Caldense, assim como a gente viu lá no Cristiano Osório, de jogadores famosos que jogaram lá, aqui no Cristiano Osório, aqui no estádio Ronaldão, teve muitos jogadores famosos também que passaram aqui. Então, Casagrande começou aqui na Caldense, depois foi para o Corinthians, chegou na seleção brasileira. O Elzo, que foi titular na Copa de 86, encerrou a carreira aqui na Caldense. E uma das grandes façanhas aqui do estádio Ronaldão foi justamente essa estreia do Ronaldo Fenômeno. Em 1993, o Cruzeiro veio jogar aqui contra a Caldense e mandou um time, vamos dizer ali, de suplentes, né? Então o Ronaldo era da base do Cruzeiro e veio para jogar como titular. E ele participou desse jogo, foi um jogo no dia 25 de maio de 1993, o Cruzeiro ganhou de 1-0, gol de Ramon Menezes. Ramon Menezes que depois foi trabalhar na seleção brasileira também. E foi o primeiro jogo do Ronaldo, mas nesse jogo ele não conseguiu marcar, porque enfrentou uma marcação dura do Russo, que era um zagueiro da Caldense, que não deixou ele balançar as redes não, mas depois teve um jogo entre Caldense e Cruzeiro no Mineirão, também em 93, que o Ronaldo fez um gol na Caldense. Legal, ele até contou no podcast uma vez falando disso, da marcação do zagueiro estava bem firme nele. Essa história específica, né, até muita gente, esse vídeo acabou viralizando dele contando desse jogo, que teria sido contra a Caldense, segundo o relato dele, que ele prometeu que ia fazer 3 gols e acabou levando 3 socos ali na cara, né? Mas na verdade esse jogo foi contra o Alfenense, que é um time que existia aqui no sul de Minas, que também é verde e branco, na vizinha cidade de Alfenas, né? E foi contra o adversário, chamava Luiz Carlos Bahia. E então ele acabou se confundindo quando ele foi dar essa entrevista, porque não teve nenhum jogo que ele fez 3 gols na Caldense, né? E aqui em Poços, inclusive, ele nunca marcou gol aqui em Poços, né? Legal. Então, na verdade, esse jogo foi contra o Alfenense. É bom a gente ver também essa questão de tantos craques que passaram já, tanto na Caldense quanto enfrentando também, né? É um celeiro aqui. Né? Outros jogadores marcantes aqui, tem o Mirandinha, que jogou na Caldense, é o maior artilheiro da história do clube, marcou época aqui no Ronaldão. O ponto forte dele era o cabeceio, e brincava até que tinha a testa calejada de tanto treinar cabeceio, né? Teve o Orlando, lateral direito, que jogou muitos anos na Caldense, depois foi para o Atlético Mineiro, chegou a ser convocado para a seleção brasileira também. Muitos jogadores que marcaram época, né? Esse período de ouro da história da Caldense. O Gilberto Voador, o goleiro que mais jogou na história da Caldense, apesar de uma estatura relativamente baixa, ele tinha 1,78, mas ele tinha uma impulsão muito grande, né? Que rendeu esse apelido de Gilberto Voador. O Alexandrino, que era um meia muito habilidoso também, que jogou aqui na Caldense. Então foram épocas muito marcantes da história da veterana. Legal, você mostrou aquela hora no livro também, e você ficou na minha cabeça. O mascote, né, o Periquito. Por que o Periquito? Você comentou, né, que ele também tá aqui no dia dos jogos, aqui no meio da torcida. Como que surgiu a ideia de ter ele como mascote? É uma história curiosa, porque a Caldense, um dos principais fundadores foi o Fosco Pardini.
que ele era um italiano que se mudou para Poços de Caldas. E por conta disso, o início da história da Caldense teve muita influência italiana. E o Fosco Pardini, ele tinha morado em São Paulo e ele era torcedor do Palestra Itália, atual Palmeiras. Inclusive, depois ele foi até ser homenageado pelo Palmeiras, recebendo o título de sócio benemérito e tudo mais. E, como eu contei para vocês anteriormente, o primeiro time de maior expressão que veio aqui em Poços foi o Palmeiras, que na época chamava Palestra Itália, em 1934. E naquele tempo era muito comum os times do interior ter alguma referência a algum animal para representar a bravura do time, né? Então, por exemplo, tinha a Esportiva São Joanense, que era a principal rival da Caldense, que era chamado de os Tigres da Mogiana. Os tigres por conta de ser um animal feroz, com garra e tal, e Mogiana por conta da estação da Mogiana. E aqui a Caldense não tinha uma alusão desse tipo, né? Por um curto período, questão assim, de 2, 3 meses, foi chamado de os Leões do Sul de Minas, né? Por conta de um jogo que jogou com muita raça. Só que esse apelido não pegou. E o Fosco Pardini, além de ter sido um dos fundadores da Caldense, ele foi presidente por muitos anos nas primeiras décadas, ele era jornalista e ele costumava escrever boletins para a imprensa para sair nos jornais. E em dias de jogos se fazia muitos cartazes para promover os jogos, né? Espalhava nos restaurantes, pontos de interesse da cidade. E quando o Palestra Itália veio aqui para enfrentar a Caldense, o Fosco Pardini mandou confeccionar um cartaz: não percam o encontro dos periquitos paulistas com os periquitos mineiros. Ele fez esse trocadilho por conta da cor da camisa, que o Palmeiras era verde e a Caldense também verde. O Palmeiras já tinha periquito como mascote e ele teve essa ideia de fazer esse trocadilho, né? Vai enfrentar o periquito paulista contra os mineiros. E isso pegou. A partir disso, a Caldense começou a ser chamada de os periquitos mineiros. Legal. Virou a alcunha da equipe. E no decorrer dos anos, foi reduzido para os periquitos. E nos anos 60 se popularizou a figura da ave, o desenho do periquito, como mascote, mas apesar dele já ser desde essa época considerado mascote oficial da Caldense, só foi oficializado no estatuto do clube em 2007. E aí que foi feito um desenho oficial, que até então teve um período que a Caldense até usou a figura do Zé Carioca como mascote, apesar de ser um papagaio, né? Eles usavam um desenho para representar como periquito, né? Então virou o periquito. E muita gente tem a curiosidade também de por que o apelido da Caldense é veterana, né? Porque no início da Caldense, já no primeiro campeonato que ela disputou, em 1925-26, os jogadores que jogavam na Caldense já eram jogadores veteranos da cidade de Poços de Caldas, que eram aqueles atletas remanescentes das equipes que antecederam a Caldense, né? Então, já em 1926, a Caldense já era tida como uma equipe veterana, experiente. E aconteceu que em 1932 a equipe quase foi à falência, porque o Brasil passou por um período de recessão econômica naquela época também, teve a Revolução de 30, a Revolução de 32, aquelas coisas todas, e isso impactou financeiramente todos os setores, principalmente o futebol. E naquela época a Caldense teve que devolver o ponto da sua sede, teve que praticamente desativar o campo na época, ficou cerca de 8 meses inativo, e a diretoria da época pediu demissão, o quadro associativo se desfez, a Caldense ficou com apenas 2 sócios ativos. E aí eles fizeram uma mobilização muito grande para tentar reerguer a Caldense, e o Fosco Pardini mais uma vez foi nomeado, foi aclamado como presidente para tentar reerguer a Caldense. E ele começou a fazer uma série de ações que a gente chamaria hoje de campanhas de marketing, né, para tentar resgatar o amor da cidade pela Caldense, para arrecadar recursos. E aí ele inventou uma série de alcunhas para poder dar uma identidade para a Caldense. E ele buscou essa alcunha de veterana, que tipo assim, que está ressurgindo das cinzas, que ela pode passar pelas dificuldades que for, que ela vai vencer, vai dar a volta por cima. E esse apelido pegou e é utilizado até hoje. Legal. Outra coisa do livro também, né, a gente falando bastante dele, novamente, quem quiser acessar pode procurar, né, o pessoal da Caldense ou na Amazon, você falou, e tinha lá o Arriba Caldense. Por que disso? O Arriba Caldense é uma história curiosa, né? Porque naquela época que a Caldense fez a série de 57 partidas invictas, os torcedores ficaram mal acostumados, porque todo mundo que vinha jogar com a Caldense ganhava de 6-0, 8-0, 4-0, então goleava todo mundo. E aí o que aconteceu? A Caldense perdeu a série de invencibilidade para um time praticamente desconhecido, que era o Circulista de Araras. A Caldense só estava jogando contra times de mais expressão, e em um determinado final de semana não tinha adversário para enfrentar, trouxeram o Circulista de Araras, que era um time recém-fundado, com jogadores assim muito jovens, e os jogadores da Caldense entraram com excesso de confiança, achando que ia ganhar fácil, e acabaram perdendo por 1-0, pondo fim à série de 57 partidas invictas. E desse momento em diante, o time
com os craques que tinha naquele período se desfez e a Caldense não conseguiu mais manter essa boa fase de vitórias, né? Oscilava bastante. E tinha um secretário-geral da Caldense na época, que era tipo um assessor da diretoria, que chamava Newton José Fassion, que ele estava assistindo o jogo na arquibancada e incomodado com o time só ficando trocando bola na defesa, aquele negócio, né? Sim. E aquele silêncio na arquibancada, o pessoal meio entediado, do nada ele levantou e gritou: "Arriba, Caldense!" Tipo, como vai pra frente, para dar um incentivo, né? Aí o pessoal achou aquele engraçado, né? Começou a sacanear ele, dar risada. Aí começou a espalhar ali entre a galera na arquibancada, e isso foi passando, arriba Caldense, virou como um grito de incentivo. E durante um período caiu no esquecimento esse termo, mas vez ou outra alguém trazia uma faixa pro estádio, principalmente em jogos que eram transmitidos ao vivo na TV, né? E levantava aqueles cartazes, arriba Caldense. E isso foi caindo no imaginário popular. E no ano de 2016, quando foi lançado a primeira vez o plano de sócio-torcedor da Caldense, foi nomeado com esse termo, né? Arriba Caldense. E até hoje é bastante utilizado como os torcedores. E às vezes pessoas de outras cidades até falam arriba, mas não é esse sotaque mexicano, não. É o sotaque mineiro, arriba. Eu até falando, quem vier aqui não precisa nem assustar, né? Quando eu tô gritando, já sabe por conta disso. Não, são elementos aí do imaginário popular aí da Caldense. Legal. Renan, eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente, disponibilidade, abrir as portas aqui da Caldense pra gente contar um pouquinho dessa história, que é linda. É importante a gente reforçar isso, né? Uma história linda de um clube, vamos dizer assim, praticamente do interior, né? Também de Minas, beirando aqui de São Paulo. A gente que é de São Paulo tá vindo aqui conhecer. Então é muito importante isso pra gente ver. Um clube que é exemplo para outros times também. Então, parabéns pelo trabalho também, por esse conhecimento. A gente conversando aqui, tudo na cabeça, não tem nenhum papel, se quiser perguntar, não tem nenhum papel, nenhuma colinha, tudo de cabeça. Então, parabéns por esse trabalho e pelo trabalho do pessoal da Caldense também. Léo, eu que agradeço a sua visita, né? Fico muito feliz de vocês terem vindo aqui, todos que nos assistiram até esse momento, falando bastante coisa aqui, bastante curiosidade. E convido quem quiser saber um pouco mais sobre a Caldense, né? Acessar o site do clube, as redes sociais, muitas outras curiosidades. E estou ansioso para ver os seus próximos vídeos aí, para conhecer ainda mais as histórias de outras equipes. É isso aí, Renan. Novamente, obrigado por estar aqui com a gente. E se você gostou dessa entrevista aqui, desse bate-papo, dessa visita, mais uma visita a gente fazendo aqui, não esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo, também se inscreve aqui no nosso canal, ativa a notificação e comenta aí qual o próximo time que você quer que a gente vai visitar. Primeiro a gente já foi no Paulista, agora Caldense, e qual que vai ser o próximo. Então comenta aí pra gente. E é isso, obrigado.